Ageu capítulo 1. E essa é a última noite que nós ficamos em Ageu capítulo 1. Vamos encerrar aqui a saga de Ageu capítulo 1. E aí, está achando mais fácil o Ageu hoje? Você encontra Mateus e volta um pouquinho e vai achar. Quantos de vocês não estiveram ontem à noite? Quero ver a mão para eu ter uma ideia. Quem não viu ontem? E quantos de vocês não estiveram nem ontem, nem anteontem? Quero ver a mão. Alguns. Vocês entendem? Eu vou ter que fazer um resumo, mais resumido ainda, para que todos possam entender. Se um não tivesse vindo ontem ou anteontem, eu já teria que fazer. Nós temos mais pessoas. Presta atenção. Porque hoje a conversa toma ainda um outro rumo, um terceiro rumo. Deus amplia ainda mais a conversa. Para isso, vamos ler de novo Ageu 1, de 1 em diante, tomando muito cuidado, porque agora nós já conhecemos o texto, e nós temos que tomar muito cuidado com textos bíblicos que nós conhecemos, porque a nossa tendência é pensar, já conheço, e a gente perde os detalhes do que Deus quer falar para nós. Você já percebeu que quando você lê a Bíblia, você lê a Bíblia um ano, a Bíblia toda, depois no outro ano você lê de novo, no outro de novo, e você pode passar 15, 20, e todas as vezes você vai dizer assim, meu pai, parece que eu estou vendo coisas novas que eu nunca vi aqui. Pois se você ler um versículo da Bíblia só, o ano inteiro, meditando, pedindo para Deus conversar com você através dele, a cada dia você vai encontrar coisas novas, revelações maravilhosas, num único versículo da Bíblia. Então vamos prestar atenção para o que Deus quer falar conosco em Ageu 1. No segundo ano do rei Dario, no sexto mês, no primeiro dia do mês, veio a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, a Zorobabel, filho de Salatiel, governador de Judá, e a Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, dizendo, esse verso diz que veio a palavra do Senhor ao profeta Ageu, dizendo, assim fala o Senhor dos exércitos, este povo diz, não veio ainda o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada. Veio, pois, a palavra do Senhor por intermédio de Ageu, dizendo, acaso é tempo de habitardes vós em casas apaineladas, enquanto a minha casa permanece em ruínas? Ora, pois, assim diz o Senhor dos exércitos, considerai o vosso passado, tendes semeado muito e colhido pouco, comei, mas não chega para fartar-vos, bebeis, mas não dá para saciar-vos, vestivos, mas ninguém se aquece, e o que recebe salário recebe para colocar num saco furado. Assim diz o Senhor dos exércitos, considerai o vosso passado. Subi ao monte, trazei madeira e edificai a casa, dela me alegrarei e serei glorificado, diz o Senhor. Esperastes o muito, e eis que veio a ser pouco, e esse pouco, quando o trouxestes para casa, eu com um assopro dissipei. Por que, diz o Senhor? Por causa da minha casa, que permanece em ruínas, ao passo que cada um de vós corre por causa da sua própria casa. Por isso, o céu sobre vós retém o orvalho, e a terra os seus frutos. Fiz vir seca sobre a terra e sobre os montes, sobre o cereal, sobre o vinho, sobre o azeite e sobre o que a terra produz, como também sobre os homens, sobre os animais e sobre todo o trabalho das mãos. Vamos parar por aqui. De novo, sonho de Deus, salvar a toda a humanidade. Por isso Deus escolheu o povo de Israel para viver o Evangelho, receber as instruções de Deus, colocar em prática na vida, e a partir daí eles seriam mais inteligentes. Por quê? Porque Deus deu uma bênção só para eles? Não? Sim ou não? O povo de Israel não era o povo escolhido? Não era o povo de Deus? Eles eram escolhidos por Deus
para o quê? Para testemunhar. E testemunhar é o... Vocês não vão conseguir pensar o que eu estou pensando, porque é muito abrangente que eu vou perguntar, mas testemunhar é servir. Esse é o nosso problema também. O problema de Israel é o nosso problema quando nós pensamos o seguinte: eu sou cristão, logo eu recebi instruções de Deus, logo eu conheço a palavra de Deus, logo eu tenho Deus na minha vida, o Espírito de Deus na minha vida, logo eu sou melhor que todo mundo. Eu estou repetindo exatamente a história do povo de Israel, que começou a achar que era o povo escolhido para ser privilegiado. Eles eram o povo escolhido para ser servos do mundo, para servir ao mundo. Todas as instruções que Deus estava dando para eles é para que eles pudessem servir o mundo, servir, pregar o evangelho a todo mundo. Então eles teriam melhores saúdes, não porque Deus ia abençoar e dar uma bênção de ter saúde, não, porque Deus deu instruções, diz para eles o que era comer, o que não devia comer, como eles deveriam fazer as leis sanitárias. Lógico, eles teriam melhor saúde. Às vezes Deus pede coisas para a gente que não fazem sentido. É ou não é? É ou não é? É? Eu fico pensando assim: Deus chamou Abraão para ser o pai de Israel e fez com ele uma aliança espiritual. E Deus disse: o sinal da nossa aliança é esse: você vai ser circuncidado em todos os homens de Israel. Se eu fosse o Abraão, vivendo na época antes da anestesia, eu ia pensar: não estou entendendo, Senhor. O Senhor faz uma aliança espiritual comigo? O que isso tem a ver com circuncisão? Um sofrimento danado, uma dor danada. Mas o que tem a ver a aliança espiritual com circuncisão? Deus queria que o povo escolhido dele fosse um povo diferente, tivesse mais saúde, mais sabedoria, que tivesse melhor condição familiar, que tivesse uma estrutura melhor. O que circuncisão tem a ver com isso? Ainda outro dia eu estava lendo um documento científico, médicos dizendo que o menor índice de incidência de câncer no colo do útero nas mulheres é nas mulheres judias, porque os homens são circuncidados. Ou seja, nas relações sexuais, uma higiene muito maior, ainda mais numa época daquela, quando eles não tinham higiene tão fácil, água e banhos e tudo mais. Ou seja, Deus pensou até nisso. A saúde do meu povo vai começar aí. Eu quero um povo mais saudável, eu quero um povo que tenha condições de me servir e que tenha condições de testemunhar ao mundo, e o mundo vai olhar e vai dizer: por que isso? Por causa das instruções de Deus na sua palavra. A palavra de Deus é vida, é viva e eficaz, mais cortante do que uma espada de 2 gumes. Lembra, John? A palavra de Deus não é analgésica, não é para me acalmar. Tem gente que adora deixar a Bíblia em cima do móvel, aberta. Eu tenho uma notícia para você: ela não vai abençoar a sua casa. A Bíblia só abençoa a sua casa quando ela sai do móvel e passa para dentro de você. E só tem um jeito dela passar dentro de você: é você ler, é você meditar nela. Aí ela vai passar para dentro de você, aí abençoa. Mas no móvel da casa não abençoa. Pode deixar a vida inteira e ir para o inferno, não tem jeito, porque ela tem que passar para dentro de você. A palavra de Deus é viva, por isso Deus diz que ela é viva e eficaz, porque ela penetra a minha alma e ela provoca mudanças, e provocou mudanças naquele povo, e o povo ia saber disso. Agora, o maior sonho de Deus hoje é
é restaurar o universo. Deus, naquela época de Ageu, queria restaurar o reino dele terrestre. Por isso, o povo que tinha abandonado a Deus e que tinha ido ficar cativo em Babilônia, e que Deus tinha dito, voltem para reconstruir, eles que tinham voltado para reconstruir Jerusalém e o templo, para continuarem testemunhando, eles agora tinham parado tudo, e Deus disse para Ageu, vai lá e fala, por acaso é tempo? Vocês estão dizendo, não é tempo de reconstruir o meu templo, não é tempo de reconstruir a cidade, e eu pergunto para vocês, por acaso é tempo de vocês cuidarem só da vida de vocês, dos interesses de vocês, da carreira de vocês, da vida de vocês, e deixarem o meu templo, a minha casa? É tempo de vocês fazerem isso? Eu digo para vocês, é tempo sim de reconstruir o meu templo, é tempo sim de cuidar das minhas coisas. O que não é tempo é de cuidar só da vida de vocês. Coloquem em prioridade Deus. Eu quero perguntar para você, na ordem de prioridade, a família, o trabalho de Deus, primeiro é? Segundo? E terceiro? Quanto tempo você dedica para Deus por dia? Quanto para a família por dia? E quanto para o trabalho? Nós somos tremendos. A distância entre a cabeça e o coração é tão curtinha, mas tem um abismo aí. O que eu sei e o que eu sinto, o que eu faço, tem um abismo entre eles. E eu pego essa pirâmide onde Deus é o primeiro, a família é o segundo e o trabalho, e eu coloco de ponta cabeça. Eu não sou arquiteto para fazer uma construção dessa. Não vai parar em pé. Quando eu pego e coloco as coisas de ponta cabeça, a minha vida não vai dar certo. E outro dia alguém me disse assim, pastor, mas se eu passar 8 horas por dia orando, a minha família vai morrer de fome e eu também? Eu preciso parar de trabalhar para estar em comunhão com Deus, ligar com Deus, para colocar Deus em primeiro lugar e falar com Ele o dia inteiro? Será que eu posso falar com Deus enquanto eu dirijo? Enquanto eu trabalho? Será que eu posso estar em comunhão com Deus quando eu estou na escola, andando na rua? Será que eu posso estar em comunhão com Deus quando eu estou namorando? Opa, se não pode, tem problema no namoro, não é verdade? Se eu tenho que namorar escondido de Deus, é porque tem algum problema. Então o problema não é Deus, sou eu. Deus em primeiro lugar, a família em segundo, o trabalho em terceiro. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas serão acrescentadas. Primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Experimenta isso. Eu tive que fazer uma decisão na minha vida uma vez, alguns anos atrás, porque eu era muito tentado. Se num dia eu tivesse um tempo só, e esse tempo de 1 hora eu tivesse que escolher entre estudar a Bíblia ou orar antes de pregar. Eu tenho que pregar à noite, eu tenho 1 hora, e eu tenho que estudar a Bíblia para pregar. E eu tive que escolher, passar a pensar que se eu tivesse só 1 hora entre escolher estudar o que eu vou pregar e orar, eu preciso orar e não estudar o que eu vou pregar. Ao eu buscar Deus, Deus vai iluminar a minha alma. Agora, se eu passar 1 hora lendo, estudando e desesperado, não tem jeito de Deus me inspirar ao eu pregar. É incrível isso, né? Até com o pastor acontece isso. A gente correr tanto atrás da vida, das coisas, das pessoas, do trabalho de Deus, que a gente acaba não tendo tempo para Deus. Isso aconteceu sempre muito comigo, uma luta terrível. Como é duro a gente achar tempo para Deus, e muitas vezes eu tenho que parar e dizer, pera aí, Deus, fala comigo, eu estou invertendo as coisas. A prioridade é buscar em primeiro lugar o reino de Deus, a sua justiça, e as outras coisas serão acrescentadas. Até mesmo o trabalho pastoral, até aí tem que ser assim. Difícil da gente aprender isso. E você vai ser tentado às vezes a cuidar tanto da igreja e vai esquecer de Deus. Cuida de Deus na sua vida em primeiro lugar.
família em segundo, o trabalho em terceiro. Agora o resto, aí vem para quarto, quinto, sexto, décimo, centésimo lugar. Deus quer restaurar o seu reino universal. Para restaurar o reino universal dele, precisa cumprir a última profecia. A última profecia qual é mesmo? Mateus 24, 14. Esse evangelho do reino será pregado a todo mundo, para testemunhar todas as nações, e então virá o fim. Você acha que do jeito que nós estamos pregando o evangelho hoje, ele vai ser pregado a todo mundo? Nascendo 4 pessoas por segundo, morrendo duas pessoas a mais no mundo por segundo. Ontem eu falei a conta errada, eu estou acreditando em casa. 200 mil pessoas por dia. 200 mil pessoas por dia a mais no mundo. Você acha que nós conseguimos pregar o evangelho para essas 200 mil a mais por dia que nascem no mundo? E para esses 7 milhões que moram nesse mundo, onde um monte de gente nunca ouviu falar nem da pessoa de Jesus, não sabe nem que existe Bíblia no mundo. E aí eu perguntei para você, teve uma época na história do mundo onde o evangelho foi pregado a todo mundo? Teve ou não teve? Quando foi? Lê comigo esse texto aqui, Colossenses 1, versos 5 e 6. Colossenses capítulo 1, versos 5 e 6. Deixa o dedinho lá no Ageu, hein? Senão você vai levar uma hora para encontrar de Deus. Por causa da esperança que vos está preservada nos céus, da qual antes ouvistes pela palavra da verdade do Evangelho, que chegou até vós. Peraí, o que chegou até vós? A palavra do Evangelho que chegou até vós. O que chegou até eles foi o Evangelho que chegou até vós, como também em todo o mundo. Paulo está dizendo, olha, está produzindo fruto e crescendo, tal acontece entre vós, e aí vai. Paulo está dizendo aqui que a palavra do Evangelho chegou naquela época a todo mundo. Então naquela época o Evangelho foi pregado a todo mundo daquela época. Como eles conseguiram essa coisa? Como? Será que tinha desafios? Tinha desafios. Tinha um monte de gente descrente, tinha gregos, pensadores, gente que não acreditava em Deus. E como o Evangelho chegou a todo mundo, não foi todo mundo que aceitou, mas todo mundo ouviu o Evangelho. A palavra do Evangelho chegou a todo mundo. Então, como eles conseguiram isso? Através do... Através do que, gente? Do batismo do Espírito Santo. Foi isso que aconteceu. Como foi que tudo começou? Jesus subiu para o céu, ele mandou o Espírito Santo. E como é que foi? João Batista tinha prometido, vamos lá em Atos no capítulo 2, João Batista tinha prometido, ele tinha dito: eu vos batizo com água, mas entre vós está alguém que vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Depois o Senhor Jesus diz aqui em Atos no capítulo 1, verso 4: e comendo com eles, determinou-lhes que não se assentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, a qual, disse ele, de mim ouvistes. Qual era a promessa? Porque João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo. Não muito depois desses dias, Jesus diz: fiquem aqui, porque vocês vão receber o batismo do Espírito Santo. Receberam o batismo do Espírito Santo ou não? Capítulo 2, verso 1: ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio o som de um vento impetuoso e encheu toda a casa onde estavam assentados, e apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Olha aí, Jesus prometeu, disse: isso aqui é o que João Batista prometeu, é o batismo do Espírito Santo. E aqui diz: eles foram batizados com o Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, como o Espírito Santo lhes concedeu. Agora, enquanto eles pregavam em outras línguas, pessoas no meio do auditório começaram a ouvir e dizer o seguinte:
Aqueles camaradas ali estão? Vamos lá, bêbados. Eles estão bêbados. E Pedro se levantou e disse, eles pensaram isso. E o Senhor Deus inspirou Pedro pelo Espírito, e ele leu o pensamento deles. E Pedro diz, verso 15: esses homens não estão embriagados como vindes pensando, sendo que agora é 9 horas da manhã, mas o que ocorre é o que foi dito por intermédio do profeta Joel. E o verso 17: e acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Pedro se levanta e diz, eles não estão bêbados. O que está acontecendo aqui é que eles estão recebendo o batismo do Espírito Santo, do mesmo jeito que Jesus prometeu, João Batista prometeu, e Joel já tinha prometido antes. E ele citou o profeta Joel. Quer ver? Vamos lá comigo em Joel. Abre o Ageu e você volta um pouquinho só. E ao voltar você vai encontrar o Joel. E continua com o dedo, ou marcado ali, Ageu. Dá uma olhada em Joel, presta atenção. Ontem nós estudamos isso aqui, demoradamente, com calma. Hoje nós estamos passando rápido, mas é importante você fixar isso na memória, para a gente poder ir para frente. Presta atenção. Joel 2, 28. Essa é a promessa. Achou, Joel? Eu vou até tomar água enquanto você acha, que eu estou ouvindo barulho de página. Vamos lá. Joel 2, 28. E acontecerá depois que derramarei o meu Espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Vossos velhos sonharão e vossos jovens terão visões. Esse verso é exatamente o verso que quem citou? Minha gente, vocês estão acordados? Estão ligados comigo aqui? Então vamos participar. Quem foi que falou esse verso? Pedro citou. E Pedro disse, o que está acontecendo aqui é o que João falou. João disse que eles iam receber o quê? O batismo do Espírito Santo. É o que Jesus falou. Jesus disse que eles vão receber o batismo do Espírito Santo. Pedro falou, nós estamos recebendo o batismo do Espírito Santo, como prometeu Joel. E Joel diz assim, eu derramarei o meu Espírito. Agora, dentro dessa promessa de Joel capítulo 2, nós estamos lendo o verso 28, volta um pouquinho, 27, 26, 25, 24, 23, olha o 23, olha como é que começa a promessa do batismo do Espírito Santo. Olha ali, 23, alegrai-vos, pois, filhos de Sião, regozijai-vos no Senhor, vosso Deus, porque Ele vos dará em justa medida a chuva. Deus vai dar a chuva. O batismo do Espírito Santo viria em forma de quê? De chuva. Chuva do Espírito Santo. Olha o que ele continua dizendo ali. Fará descer como outrora a chuva temporã e a serôdia. A chuva temporã e a serôdia. E ele diz logo em seguida, as eiras se encherão de trigo, os lagares transbordarão de vinho e de óleo. E se você for ver, é exatamente isso que aconteceu. Num sermão de Pedro, quantas pessoas se batizaram? 3.000. As eiras se encherão de trigo, os lagares de azeite. Que coisa tremenda! Era o povo aceitando o Evangelho. Aqui em Joel 2, eu não vou ler com você, mas anota aí, Oséias 6, 3, anota, escreve para você ver em casa, dever de casa, Oséias 3, 6, ali também fala sobre chuva temporã e chuva serôdia. Anota também Zacarias 10, 1, Zacarias 10, 1, ali também fala sobre chuva serôdia. Ou seja, presta atenção no que eu vou dizer. Pedro estava pregando, ele disse, o que está acontecendo aqui é o que o profeta Joel prometeu. E o profeta Joel prometeu o derramamento do Espírito Santo como chuva. Duas chuvas, a chuva temporã e a chuva serôdia. E Pedro diz, o que está acontecendo aqui é o derramamento da primeira chuva, a chuva temporã. Como é que era a chuva temporã? A chuva temporã era o seguinte, os agricultores de Israel, eles, em meados de outubro, a primeira chuva, a chuva temporã, caía sobre a terra, regava, molhava a terra, o agricultor ia e passava o arado e deixava a terra fofa, e aí ele começava a plantar. A chuva temporã era uma chuva fraca, porém constante, e o período dela era de meados de outubro até meados de janeiro.
Então, quando começava em meados de outubro, ele plantava e a chuva temporã ia caindo, fraca e constante, fraca e constante, fraca e constante, e a plantinha se fortalecendo, se fortalecendo. Precisa de uma chuva fraca e constante para a planta fortalecer. Se a chuva for forte, estraga a plantinha. Então ela é fraca e constante, fraca e constante. Depois, ali em janeiro, meados de janeiro, vinha a temporada da chuva serôdia. A chuva serôdia era como? Uma chuva forte e torrencial. Quando a planta estava grande, o grão quase maduro, vinha a chuva serôdia para terminar de amadurecer. Ela precisava de arrancar força para amadurecer o grão. Por isso vinha essa última chuva, a chuva serôdia. Olha como é que o Senhor Deus faz as coisas. 2000 anos atrás, o Senhor Deus derramou a primeira chuva do Espírito Santo, o batismo do Espírito Santo, chuva temporã. A semente do Evangelho, do cristianismo foi plantada e ela veio crescendo, crescendo durante 2000 anos. Hoje o cristianismo está se espalhando ao redor do mundo e aí está uma planta forte. Agora, antes da vinda de Jesus, antes da colheita, anota aí nos seus textos também Apocalipse 14, quando você vai ler o Senhor Jesus, é apresentado o Senhor Jesus como um anjo saindo de dentro do santuário, do templo do céu, com uma foice para ceifar. É a hora da colheita. A colheita significa a vinda de Jesus. O tema do capítulo é a vindima. Jesus vai passar a sua foice para colher aqueles que estão prontos para serem colhidos. E o Senhor Jesus vem para a colheita, quando Ele vai encher os seus celeiros de trigo e de azeite e de uvas, como diz Joel, e a linguagem é a mesma linguagem. Por isso, antes da vinda de Jesus, para que Jesus possa fazer a colheita, a vindima, a ceifa, e venha a colheita, como está escrito aqui em Joel, lá em Apocalipse 14, antes disso, precisa vir a última chuva para terminar de amadurecer o grão. Essa chuva, a última chuva do Espírito, se chama chuva serôdia. Pedro estava dizendo: o que nós recebemos é o que o profeta Joel prometeu, é a chuva temporã. Agora nós estamos aguardando a chuva serôdia. E eu pergunto para você, perguntei antes, vou perguntar hoje de novo: quando começou a cair a chuva temporã? 2000 anos atrás, no Pentecostes. Quando foi que ela parou de cair? Ela não parou de cair. Por isso eu preciso, é indispensável que eu receba na minha vida diariamente a chuva temporã. E chuva temporã, pelo que disse Pedro, chuva temporã é a mesma coisa do que o quê? O quê? Isso é para você não esquecer nunca mais. Nunca mais. Biblicamente, segundo Pedro disse, citando o profeta Joel, chuva temporã é igual, é a mesma coisa que batismo do Espírito Santo. Quando eu devo receber o batismo do Espírito Santo? Todos os dias da minha vida. Todos os dias eu preciso receber novo batismo do Espírito Santo. Cada dia da minha vida eu preciso receber o batismo do Espírito Santo. E se você não está recebendo o batismo do Espírito Santo na sua vida, tem alguma coisa errada. Quem recebeu o batismo do Espírito Santo sabe que foi batizado. Quem não recebeu, não tem certeza. Não sabe. Você entende isso? Aí é para você pensar, você tem recebido o batismo do Espírito Santo, você recebeu, você foi batizado no Espírito Santo. Isso é fundamental. Se você não foi, tem alguma coisa errada com você. Não tem como continuar o cristianismo, não tem como continuar com Cristo. Pensa bem, eu me caso, passo ali na cerimônia de casamento. É importante a cerimônia de casamento? É importante. Passo pela cerimônia, vamos para a festa, e depois da festa, eu pego a minha noiva, levo para a casa do pai dela e deixo.
Tchau, querida. Amanhã a gente se vê. No outro dia eu volto lá. Ô, querida, tudo bem? De noitinha, vou embora para minha casa. Tchau, querida, até amanhã. E vamos embora. Quanto tempo dura esse casamento? Você que é mulher, que me diga. Você que é homem, que diga para sua noiva, se for assim. Quanto tempo vai durar um casamento desse? Mas a cerimônia do casamento é tão importante, ou não é? É. Mas um casamento presume que esse casal vai ter uma vida conjugal. Eles vão se conhecer intimamente. O batismo na água é a cerimônia de casamento. É quando você diz diante de todo mundo que você escolheu pertencer a Jesus. O batismo no Espírito é o conhecimento íntimo desse Deus. É conviver com Ele. É conviver com Ele. É o que o Senhor Jesus diz lá em João capítulo 10. Eu sou o bom pastor, eu conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem a mim. A gente dorme junto, acorda junto, a gente anda junto pelos passos, a gente come junto, a gente bebe água junto, a gente rola no chão junto, a gente vive junto. Isso é o batismo do Espírito Santo, uma convivência íntima, chegada com Deus. O batismo do Espírito Santo me proporciona isso. E se eu não tenho o batismo do Espírito Santo, eu vou viver sempre a mesma vida. Agora veja, se a chuva temporã caiu lá, e a chuva serôdia ainda não caiu, eu estou vivendo exatamente entre os dois eventos. Muito mais perto da chuva serôdia do que da chuva temporã. Porém, tem um porém muito grande aqui. Qual é o porém muito grande que tem aqui? O texto de Joel 2,28 diz que a chuva, ou o derramamento do Espírito Santo, a chuva serôdia, ou o batismo do Espírito Santo, o segundo, a chuva serôdia, que vai ser a plenitude do Espírito no fim dos tempos, de novo, para a última pregação do Evangelho, vai cair sobre quem? Sobre quem? E será depois que derramarei sobre toda a carne, o meu Espírito, é o que diz lá Joel 2,28, sobre toda a carne, vai cair sobre todo mundo, porém, o efeito vai ser diferente em um e em outro. As plantinhas, os corações que receberam o Evangelho e que não aprofundaram a raiz ali, não tiveram conhecimento de Deus, não receberam diariamente o batismo do Espírito Santo, a chuva temporã, a plantinha ficou fraquinha. Os outros que receberam o batismo do Espírito Santo, e Deus exemplifica isso de várias outras maneiras na Bíblia. Nas 10 virgens, ele diz que 5 pegaram azeite só para o gasto, enquanto os outros 5 pegaram azeite em dobro de reserva. Essa é a chuva temporã, o batismo do Espírito Santo, o azeite do Espírito Santo. Deus exemplifica isso de muitos modos. Esses têm a planta forte para receber a chuva serôdia, para terminar de amadurecer o grão, para vir a colheita, enquanto aqueles têm a planta fraca. E aí vem a chuva serôdia, a última chuva forte, torrencial do Espírito, e quando ela vier sobre toda a carne, ela vai fazer essas plantas amadurecerem, e vai fazer essas aqui serem arrastadas com a enxurrada. É isso que vai acontecer. Agora, a minha grande pergunta hoje: por que Deus ainda não mandou a chuva serôdia? Por quê? Aí em Ageu. Por isso a gente abriu Ageu. Você está no Ageu? Dá uma olhada na linguagem dos versos 10 e 11. Por isso o céu sobre vós retém o seu orvalho e a terra os seus frutos. Por isso por quê? Por isso porque, olha, Deus ainda diz no verso 11: fiz vir seca sobre a terra e sobre os montes, sobre o cereal, sobre o vinho, sobre o azeite, sobre o que a terra produz. É a mesma linguagem de Joel, não é? Sobre o que a terra produz, sobre a uva, sobre o azeite, sobre tudo.
sobre o azeite e sobre o que a terra produz, como também sobre os homens, sobre os animais e sobre todo o trabalho das mãos. Deus diz: fiz vir o quê? Seca. Se o derramamento do Espírito de Deus é chuva, e Deus disse no verso 10: por isso eu fiz reter o orvalho sobre a terra. Por isso a terra sobre vós retém o seu orvalho, a chuva. Eu fiz vir seca. Se o derramamento do Espírito Santo é chuva, a seca significa que está faltando o quê? Está faltando o batismo do Espírito Santo na terra. É o que Deus está dizendo. Está faltando o batismo do Espírito Santo no meio do meu povo. Deus está dizendo: meu povo, vocês estão dizendo que ainda não é o tempo, mas agora é o tempo, meus filhos. Eu é que estou retendo o orvalho, a chuva, o derramamento total do Espírito, porque vocês não estão recebendo o batismo do Espírito Santo a cada dia. Como eu posso derramar a plenitude da chuva serôdia? Eu detenho o meu orvalho, eu fiz vir seca sobre a terra, porque está faltando vocês me buscarem. Por quê? Por que Deus não mandou ainda? Está descrito aqui, olha o verso 9: esperastes o muito, e eis que veio a ser pouco, e esse pouco, quando trouxeste para casa, eu com assopro dissipei. Por que, diz o Senhor dos Exércitos? Por causa da minha casa que permanece em ruínas, ao passo que cada um de vós corre por causa da sua própria casa. Por que Deus não mandou a chuva serôdia ainda? Por que Ele diz: por causa da minha casa que permanece em ruínas, ao passo que cada um de vós corre por causa da sua própria casa? Ou seja, Deus está dizendo: sabe por que eu não derramei a chuva serôdia? Porque o meu templo está em ruínas. Ou seja, Deus quer que você e eu organizemos uma excursão para Israel para reconstruir o templo. É isso? Não? Certeza? Mas Deus está dizendo: eu não derramei ainda o Espírito Santo. Por quê? Por quê? Ah, somos nós? Aonde que você achou que somos nós? 1 Coríntios, Bíblia, 1 Coríntios, a palavra de Deus. 1 Coríntios capítulo 6, verso 19. Acha aí, vamos lá. 1 Coríntios capítulo 6, verso 19. Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos? Ele está dizendo: vocês não estão sabendo que o corpo de vocês é templo, é santuário do Espírito Santo? O que é o templo, o santuário do Espírito Santo hoje? É o meu corpo. O santuário do Espírito Santo é o meu corpo. Você tem dúvida de que seja isso? Abre aqui em 1 Coríntios 3, volta um pouquinho. Esse aqui é um pouquinho mais duro para você e para mim. 1 Coríntios 3, versos 16 e 17. Eu tenho mais alguns textos para te dar, mas vai ficar nesse aqui. 16 e 17. Não sabeis que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, porque o santuário de Deus, que sois vós, é sagrado. Está claro isso aqui ou não está? Será que Deus se incomoda com aquilo que você come ou não se incomoda? Será que Deus se incomoda com aquilo que você assiste na TV ou não se incomoda? Será que Deus se incomoda com aquilo que você coloca no seu ouvido ou não? Deus está dizendo: sabe por que eu não derramei a minha chuva serôdia, a plenitude do Espírito? É porque o santuário do meu Espírito, que é você, está destruído, está detonado. Como eu posso derramar o meu Espírito sobre você, se você vive colocando lixo na tua cabeça, se você vive colocando lixo no seu estômago, se você vive consumindo lixo? Como eu posso derramar a plenitude do meu Espírito? E eu pedi para você, para a gente fazer o nosso jejum, para você não se sentir tão mal quando a gente chegasse aqui, para que você pudesse ter plenas condições de dizer. Ontem ainda eu aumentei e disse: vamos agora, a partir de hoje, fazer um jejum de tudo que faz mal para a saúde. Lembra que eu falei? Agora vamos procurar nos restringir, né? Vamos procurar um monte de coisa que faz mal para a saúde. Vamos procurar.
para que Deus possa se manifestar no nosso meio. E Deus está dizendo, você é templo, é santuário do Espírito Santo de Deus, por isso eu não posso derramar chuva sobre. Agora, compreenda comigo, será que faz sentido um Deus que escolheu um povo e por isso deu para eles instruções para o mundo ver como eles tinham mais saúde? Um Deus que se importa tanto com a saúde do povo, que fez uma aliança com Abraão e como sinal da aliança pediu para Abraão ser circuncidado, porque queria que o povo, os filhos dele tivessem uma descendência mais pura. Será que faz sentido isso? Deus falar aqui em Coríntios 3, versos 16 e 17, se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, porque o santuário de Deus, que sois vós, é sagrado. Será que faz sentido? Há um tempinho atrás eu recebi de um amigo meu uma cópia de um documentário do Discovery Channel. Eu demorei um tempo para descobrir por que ele tinha me mandado aquilo. Ele é um psiquiatra, famosíssimo lá no Brasil, muito procurado, trata de pessoas há muito tempo, já tem uma certa idade, ele, muito experiente, inteligente. Ele me mandou, só mandou e não disse nada. E eu fiquei tentando descobrir por que ele tinha me mandado aquilo. Porque o documentário, o assunto do documentário é o seguinte, é mostrando um teste ao qual se submetem altos oficiais da Marinha norte-americana, e passando nesse teste, esses altos oficiais, eles passam a fazer parte de uma tropa de elite da Marinha norte-americana. Então veja, é um teste para fazer parte da tropa de elite, só que só altos oficiais podem fazer esse teste. Mas são testes em várias áreas, testes dificílimos, de conhecimento, de memória, de prova física e de tudo mais. Aí, no documentário, meu amigo já tinha dito para mim uma vez, ele disse assim, o psiquiatra falou, olha, ninguém é viciado em drogas. Eu falei, mas como? Cocaína não vicia, maconha não vicia, crack não vicia, ninguém vicia em droga. Ele falou, calma, não vai ficar desesperado comigo. É que é o seguinte, o que vicia não é a droga, presta atenção. Existe no corpo humano uma substância natural, está no corpo, se chama dopamina. A dopamina, ela é chamada hoje, no meio científico, de a substância do prazer. Então é assim, quando você come uma comida gostosa, as suas papilas gustativas entram em contato com o cérebro, e o cérebro derrama um tanto X de dopamina no seu corpo. E isso dá prazer. E você come uma coisa gostosa, que coisa gostosa, não é? Aí eles dizem, lá no documentário, dentre os eventos naturais que acontecem no corpo, o prazer vai numa escala de 1 até 10. Comer uma comida gostosa dá prazer nível 3. De 1 a 10, prazer 3. Que gostoso comer isso. Uma comida que você gosta muito. Prazer 3. Aí eles dizem no documentário, dentre os eventos naturais, o que dá mais prazer para o ser humano é o orgasmo sexual. E numa escala de 1 a 10, orgasmo sexual, prazer 10. Comer uma coisa gostosa, um alimento gostoso, prazer 3. Orgasmo, prazer 10. Maconha, prazer 30. Cocaína, prazer 50. Ou seja, é uma overdose de prazer. Derrama tanta dopamina no cérebro, no corpo da pessoa, que a pessoa fica viciada no prazer. Então, o corpo pede mais dopamina, e é aquela droga que faz derramar aquele tanto de dopamina. O que vicia não é a maconha, não é a cocaína, é a dopamina, e a gente fica viciado no prazer. Aí ele diz, o documentário, as pessoas estão morrendo de prazer. Elas comem uma comida gostosa e é tão boa que elas têm que comer muito daquilo para
ter mais prazer. Meu amigo psiquiatra diz, você não acredita, existem jovens hoje no mundo morrendo de prazer. Eles fazem noitadas em finais de semana, levam remédios tipo Viagra, e eles fazem sexo uma vez após a outra. Uma coisa que Deus preparou o corpo para ter um ciclo normal, um tempo de espera. Isso faz com que a pessoa envelheça absurdamente. As forças do corpo são todas sugadas. Eles estão envelhecendo prematuramente, sugando as forças. Eles estão, ao pé da letra, morrendo de prazer. As pessoas estão morrendo de obesidade, morrendo de prazer. Hoje existem clínicas para tratar de gente viciada em sexo. Hoje existe clínica para tratar de gente viciada em comida. Existe clínica para tratar de gente viciada em internet. Você sabe disso? Sabia disso? Clínicas para tratar de gente viciada em internet. Vício. Gente que não consegue ter controle do seu prazer. Por quê? Lá naquele documentário eles puseram assim. Bom, nós queríamos então medir qual era a relação entre prazer e razão. Prazer e razão. Domínio próprio. Sendo que o evento natural do corpo humano que mais dá prazer é o orgasmo, nós colocamos homens e depois mulheres dentro de uma máquina de tomografia computadorizada para medir e ver como se controla o cérebro, como se comporta o cérebro, a região do prazer e a região da razão na hora do orgasmo. E fizeram o teste com vários homens e várias mulheres. O resultado: quanto de razão tem alguém quando está no máximo de prazer? Bom, nas mulheres... Não, acho que eu vou começar pelos homens. Não, acho que pelas mulheres. Não, vai ser os homens. Nos homens, prazer 10 na hora do orgasmo, razão 1. Nas mulheres, prazer 10, razão 0. E se você achou engraçado, se todo mundo fizer uma prova e uns tirarem 1 e os outros 0, todo mundo vai repetir do mesmo jeito. Ninguém vai passar. Ou seja, eu fiquei pensando, uau, aonde Satanás me tem? Ele sabe que quanto mais prazer eu sinto, menos eu consigo raciocinar e ter domínio próprio. Por isso ele me tem no prazer. Ele me cerca de prazeres. E ele me impulsiona para que eu esteja sempre alimentando o meu desejo de ter prazer. Eu não sei se aqui é assim, mas tem uma propaganda de uma rede de telefonia que vive passando propaganda na TV dizendo assim: conecte-se, conecte-se, ou seja, fique conectado. Está conectado na internet. O mundo ao seu dispor, o mundo aos seus pés, o conhecimento nas suas mãos. E nós vivemos na era em que vocês estão conectados com a internet e desconectados de Deus. Porque quando a gente se conecta com esse mundo, a cabeça não consegue se conectar com Deus. Por isso tem tanta gente que diz: eu não sei, eu leio a Bíblia, não entendo nada. Você não vai conseguir entender nada da Bíblia enquanto a tua cabeça estiver cheia de lixo. Tem lixo de informação aí dentro do seu cérebro que você está absorvendo do mundo. Por isso o apóstolo Paulo diz, Romanos capítulo 12, versos 1 e 2, rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Olha o que Paulo fala, meu Deus, eu fico arrepiado quando eu leio isso, porque Paulo está dizendo, eu estou rogando a você por misericórdia,
que você apresente o seu corpo como um sacrifício vivo. Você tem que usar o seu raciocínio, o culto racional, o seu raciocínio, o seu domínio próprio, para você dizer não, para você apresentar o seu corpo como um sacrifício, porque para você dizer não, você tem que fazer muito sacrifício. E eu rogo para você fazer esse sacrifício de abrir mão do seu prazer imediato para um prazer maior lá no futuro, por misericórdia. E ele diz assim, verso 2: e não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos pela reconstrução da vossa mente, pela transformação da vossa mente. Não se conforme com esse século, com o que o mundo está trazendo para você. Não se conforme com o que todo mundo está fazendo. Está todo mundo conectado, está todo mundo ligado na TV, está todo mundo assistindo o seriado tal, está todo mundo fazendo. Vai todo mundo para o inferno. As grandes maiorias, a maioria do povo não entrou na arca, a maioria do povo morreu em Sodoma e Gomorra. Deus teve que mandar um anjo para arrastar Ló e as suas filhas de lá, e a esposa dele ainda morreu, porque teve saudade de Sodoma e olhou para trás, e ela ainda morreu. A maioria vai para o inferno, vai se perder, o lago de fogo e enxofre. Por misericórdia, Paulo está dizendo, apresente o seu corpo como um sacrifício vivo, santo, agradável a Deus. Eu preciso me esforçar. O meu esforço não é para eu me salvar, a salvação é de graça. Mas eu preciso me esforçar para abrir mão de prazeres momentâneos, de coisinhas que me colocam longe de Deus. E você sabe qual é o seu limite. Paulo está dizendo, com misericórdia. E outro dia um amigo meu disse assim, pastor, eu acho que esse negócio de alimentação, assim, né? Esse negócio é só para quem quer dar um upgrade na comunhão com Deus. Isso não tem nada a ver com salvação. Isso tem a ver com a habitação do Espírito. A habitação do Espírito é fundamental. O Espírito Santo de Deus não pode habitar numa cabeça onde tem lixo, num coração onde tem lixo, num estômago onde tem lixo. O Espírito Santo de Deus não pode estar aí, porque as trevas e a luz não podem ter comunhão entre si. Como é que você pode ter a mente limpa? Não tem jeito. Agora presta atenção aqui. As crianças são bem-vindas na igreja, até quando elas estão chorando. Então você olha para cá. Ela é bem-vinda. Porque as crianças são espertinhas também. Quando ela chora, se a mamãe sair direto da igreja, toda vez, sabe o que ela vai pensar? Opa, é só chorar que eu estou fora. Não é? A mamãe sabe como cuidar. Deixa a mamãe, olha para cá. As crianças são bem-vindas na igreja. Chorando, correndo, pulando no banco. Não deve fazer isso aí, criança. Pode, tia Cecel, pular no banco? Tia Cecel disse que não pode. Deus, é como se Deus tivesse dito para você. Agora, no final dos tempos, você vai passar por uma prova final, um teste final. Sabe por quê? A chuva serôdia, ela tem duas funções. Sabe quais são? A primeira, me dá poder para pregar o Evangelho ao mundo. Segundo, me dá poder para viver o Evangelho. A primeira é essa. A segunda é outra. Poder para viver o Evangelho e poder passar pelas últimas provas que serão terríveis. As últimas provas serão terríveis. E eu, sem o poder do Espírito plenamente na minha vida, não vou conseguir passar por essas últimas provas que serão terríveis. Então Deus está dizendo, tem uma prova terrível na sua frente. É como se Deus dissesse, ilustração, você vai passar por uma prova de natação, estou te avisando antes, vai ter prova de natação, treine. E todos os dias Deus pergunta, treinou natação? Senhor, eu trabalhei muito hoje, eu não vou ter condição. No outro dia, e aí hoje você treinou? Senhor, desculpa, mas eu tive que sair, não deu, mas amanhã, e vai ficando sempre para amanhã, e o tempo passa, e a vida vai passando. E aí Deus chega hoje para você, porque nós estamos no fim dos tempos, e Deus diz, filho, a tua prova de natação é daqui 2 semanas. A Bíblia diz que os últimos acontecimentos serão rápidos.
É como Deus chegando, a tua prova de natação é daqui 2 semanas. Você olha para Deus e diz: oh Senhor, eu não treinei. Então me diz, por favor, só uma coisa. Quem são os concorrentes que vão lutar contra ele? Nadar contra ele? Não, Deus diz, é um só. Que ali. O nome dele é Michael Phelps. Michael Phelps. Você sabe quem que é o Michael Phelps? Ele é o campeão do mundo de natação. Ele é um leão nas águas. Um leão marinho. O Michael Phelps, você acha que ele dorme a hora que ele quer? Ele acorda a hora que ele quer? Ele come o que ele quer? Ele se diverte com o que ele quer? O Michael Phelps, ele tem um alvo. O alvo dele é estar preparado para cair na piscina a qualquer hora e ganhar de qualquer atleta a qualquer momento. E para isso, ele treina duro, ele dá duro, ele tem uma dieta equilibrada, ele dorme na hora certa, ele acorda na hora certa, ele treina muito, 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 muito. Você conseguiu perceber a analogia? Não conseguiu? Se você não conseguiu, eu vou chamar o apóstolo Paulo para fazer você entender. Aqui em 1 Coríntios mesmo, no capítulo 9, dos versos... Vai no 9, 1 Coríntios 9. Verso 24 ao 27, eu vou ler a Nova Versão Internacional. Vocês não sabem que de todos os que correm nos estádios, apenas um ganha o prêmio? Corram de tal modo que alcancem o prêmio. Todos os que competem nos jogos se submetem a um treinamento rigoroso, perigoso, para obter uma medalha que logo acaba. Mas nós passamos por esse treinamento para ganhar uma medalha que dura para sempre, uma coroa. Sendo assim, eu não corro como quem corre sem alvo. Eu não luto como quem esmurra o ar. Mas eu esmurro o meu próprio corpo e faço dele meu escravo, para que depois de ter pregado o evangelho aos outros, eu mesmo não venha a ser reprovado. Eu faço do meu corpo meu escravo. Sou eu que mando no meu corpo. Eu digo para ele: vai fazer isso ou não vai fazer isso. Eu quero fazer, eu não quero. Eu tenho vontade, mas eu não vou fazer. Eu mando em você. Não é você que manda em mim. Não é a comida que manda em mim. Não é a TV que manda em mim. Não é a internet que manda em mim. Eu mando em mim. Não é o videogame que manda em mim. Eu mando em mim. Eu esmurro o meu corpo e reduzo a escravidão. Aí você vai dizer: a vida então fica sem prazer. A vida fica sem prazer? Deus muda o nosso prazer. Ele transforma, Ele nos dá novos prazeres. Deus dá prazer para você em coisas que você nunca imaginou ter prazer. Você nunca imaginou que teria prazer em ouvir sermão. E o que você está fazendo aqui? Fazendo o que aqui? Quantas vezes você já passou por uma igreja assim, esse povo crente é maluco, ficar dentro de igreja, tem mais coisa para fazer. Mas de alguma maneira Deus está trabalhando aí, você está aqui dentro. Ninguém te colocou um revólver na cabeça, eu vou assistir o culto ou morre hoje. Não. Pode ser até que você tenha vindo meio constrangido, mas até agora você estava aí, meio ligado, olhando. Faz sentido, mas que negócio estranho, pensando, até esqueceu que estava dentro da igreja, não é? Isso prova para você que Deus muda o seu prazer. Deus muda o prazer da gente a ponto de fazer a gente gostar de comer coisas que a gente não gostava antes. Deus muda o prazer da gente a ponto de fazer a gente deixar de gostar de certas coisas que a gente gostava muito, mas a gente passa a não gostar mais. Deus muda, Ele coloca novos prazeres. Eu nunca pensei na minha vida que eu ia ter prazer em orar. Mas uma das coisas que tem me dado mais prazer na vida é orar. Eu não vejo a hora de estar na presença de Deus, de ouvir a voz dele pela palavra de Deus.
Quando Deus fala, aquilo enche a alma da gente. Que prazer, o maior prazer que eu senti na minha vida até hoje foi quando eu senti isso pela minha primeira vez. Deus muda o seu prazer. Amém. E Deus coloca novos prazeres na sua vida. Amém. Agora presta atenção. Lá em Gálatas 5, do verso 22 e 23 tem diante. Só ouve, não vai procurar na Bíblia para você não perder o que eu vou dizer. Depois você anota Gálatas 5, 22, 21. Aliás, lá antes, a partir do verso 13, 14, Paulo fala: os frutos da carne, que são todos os vícios, idolatria, falta de paciência, devassidão moral, sexual, tudo isso são os frutos da carne. E depois ele fala em Gálatas 5, de 22 em diante, o fruto do Espírito. O fruto do Espírito, ele é parecido com uma laranja, com 8 gomos. E ele descreve os 8 gomos. O primeiro deles é amor. E o último deles é o quê? Domínio próprio. Quem é do Espírito, quem é da carne, manifesta na sua vida os frutos da carne. Quem é do Espírito, manifesta na sua vida o fruto do Espírito. Você quer saber se você é batizado no Espírito? Mais uma evidência. Agora presta atenção. Isso não é para você olhar para o seu irmão e querer medir a vida dele. Mas espera aí, está dizendo que é batizado no Espírito. Será que ele é assim mesmo? Não. É para você. É para o Espírito. Não é para olhar a vida dos outros. Domínio próprio. Será que por acaso Deus colocou o domínio próprio ali? Ou é para eu fazer o que eu quiser, na hora que eu quiser? É lógico que ninguém consegue levantar de madrugada, porque dorme tarde demais. E aí, um pastor, li num livro, Se Meu Povo Orar. Esse livro tem em português, mas tem aqui também. Randy Maxwell é o autor desse livro. Ele diz: eu estive na Coreia do Norte, participando de um culto de oração. Me levaram às 5 horas da manhã para esse culto de oração de homens. Quando eu cheguei na igreja, cheio de carro atrás, lotada a igreja. E eu perguntei para o tradutor e falei: isso é só porque eu estou aqui palestrando ou é sempre assim? É sempre assim. Ele disse: mas como é que esse povo tem tempo de vir aqui 5 horas da manhã pregar? Ele disse: é simples. Essa é a primeira coisa que entra na agenda deles. O resto vem depois. Então eles dormem para acordar aqui. Eles se preparam para estar em comunhão com Deus. Deus em primeiro lugar, e as outras coisas estão ao redor. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Tudo se organizando ao redor de Deus. Deus é o primeiro, Ele é o primeiro e o último, Ele é o princípio e o fim, Ele é o principal de tudo. Quando Deus está no centro da minha vida, eu vou organizar tudo para que Deus esteja em primeiro lugar. Aí eu limpo a minha mente, meu estômago, e eu vou começando a sentir Deus falar comigo. E Deus vai começando a falar comigo, e Ele vai falar. Deus está fazendo um apelo urgente para você. Um apelo urgente. Por misericórdia, me busca. Amanhã é quinta-feira. Eu vou ter que fazer uma inversão de temas. Amanhã eu vou mostrar para você como buscar o batismo do Espírito Santo. Como ter comunhão e como orar. Porque eu quero que você coloque em prática quinta e sexta e no sábado para a gente ter resultados disso. E na sexta eu quero discutir com você como se manifesta o batismo do Espírito Santo. Vamos falar um pouco sobre dons espirituais, sobre o dom de línguas. Vamos falar um pouco sobre isso. Agora veja, Deus hoje está fazendo um apelo para você. Se você está cansado da vida espiritual medíocre que você leva assim,
Se você está cansado de viver de semana de oração em semana de oração, puxa, passou a semana de oração e eu desanimei. Amanhã é a receita para você nunca mais desanimar, para você nunca mais largar de Deus, nunca mais você decair na sua comunhão com Deus, para nunca mais descer espiritualmente. Se você quiser, para você se agarrar com Deus e terminar o seu pacto com Ele, a sua aliança com Ele, se entregar totalmente a Ele, Deus deseja uma entrega total sua, plena, integral sua. Então você já está participando desse jejum, limpando a sua mente. Nessa madrugada, de novo, hoje antes de dormir, você pede para Deus te acordar. Se você quiser, pode pôr o relógio despertar também. Porque é melhor acordar com o despertador do que passar a noite inteira e depois acordar na hora de ir para o trabalho. Então já põe o relógio para despertar. Antes, clama a Deus para que Deus fale com você. Busque a Deus. Eu quero ensinar você amanhã como ouvir a voz de Deus. Deus está chamando você. O que eu estou dizendo aqui não é besteira. Eu quero ler para você. Em novembro do ano passado, saiu uma reportagem na revista super interessante no Brasil, que é chamada uma revista científica. A capa aparece um sorvete enorme escrito assim, tentação. Dá a impressão que quem escreveu esse livro essa matéria dá a impressão que tinha sido um pastor adventista sétimo dia que escreveu, e não um cientista como foi. Quem escreveu foi um cientista, um repórter baseado numa pesquisa científica. Olha o que diz lá, por exemplo. Este cuidado para regular as tentações faz sentido. Poucas coisas são biologicamente tão poderosas quanto a sensação de prazer. Sentir prazer é tão viciante para o cérebro quanto usar drogas. Por isso é tão perigoso. Quase todas as tentações podem potencialmente ser viciantes. Quase todas as tentações. E ele enumera algumas agora. A preguiça pode ser viciante. A procrastinação. O que é procrastinação? Vive deixando para depois. Vive deixando para depois. Procrastinação é viciante. A vontade de fazer compras, viciante. E o sexo. Quase todas as coisas que dão prazer são potencialmente viciantes. É o que diz a revista. Olha o que ele diz aqui. É realmente uma batalha o que acontece entre a vontade de sentir prazer imediato contra o esforço de adiá-lo. Agora eu fiquei bobo quando eu li isso aqui. A modernidade, aliás, é péssima para quem quer se controlar. São tantas as possibilidades que fica difícil optar por algo sem pensar em todas as opções incríveis deixadas de lado. A última frase dele: o mundo moderno foi feito para os descontrolados. O mundo moderno foi feito para os descontrolados. Portanto, queridos, e diz mais lá, termina dizendo que nós podemos treinar a nossa mente a reagir diferente. E eu vou dizer para você o caminho. O caminho é buscar a Deus, pedir força do Espírito, é se declarar impotente e clamar a Deus, dizendo: Senhor, muda porque eu preciso ser transformado. Me transforma porque eu preciso ser transformado. Eu não consigo, eu não tenho forças. Eu vou te dizer um negócio. A vida inteira minha, eu disse: eu não tenho forças para emagrecer. Eu não sei se todos sabem, mas eu era 30 quilos mais gordo. 30. E a vida inteira. Eu desisti de mim. Eu cheguei a procurar um médico para que ele fizesse cirurgia no meu estômago. O médico ficou 1 hora comigo e me convenceu a não fazer a cirurgia. Disse: pastor, dá mais uma chance para você.
disso, demorou 1 ano e meio ainda para eu conseguir buscar a Deus e clamar a Deus, para que Deus pudesse me dar forças para mudar a minha vida. Eu tinha refluxo esofágico, gastroesofágico. Isso quer dizer que enquanto eu estava dormindo, o suco gástrico voltava, me tirava o fôlego muitas vezes. Por isso me dava também calo nas cordas vocais e eu fiquei com calo e não conseguia cantar. Como eu tinha muito peso, eu dormia muito mal à noite. Por isso eu sentia sono o dia inteiro. Dormia demais. Eu roncava muito também. E isso diminuía a minha qualidade de sono. Eu tinha dificuldades para me locomover, porque eu pesava 115 quilos, então eu tinha dificuldade, minhas pernas doíam muito e eu me movia como um idoso. Se eu subisse uma escada, eu ficava ofegante. Nunca eu pensei na minha vida que eu conseguiria mudar os meus gostos com relação à comida. Nunca. Porque eu já estava com 45 de idade. Eu digo, não adianta mais, eu vou ser gordo a vida inteira. Exercício físico para mim era a coisa mais odiável e detestável do mundo. E eu levei muito tempo para gostar de exercício físico. Mas, ultimamente, antes de chegar aqui, porque aqui não devo fazer exercício por causa do frio demais para mim. Mas até o último dia antes de vir para cá, nesses últimos 3 meses, eu corri sem falta. 5, pelo menos, no mínimo, 5 dias na semana, 7 quilômetros por dia. Como? Não dá para imaginar. Sabe por que eu estou falando tudo isso? Se eu conseguir fazer isso, você também consegue. Você consegue mudar, porque eu não sou nada melhor que você. Nada. Aliás, que vergonha eu ser um pastor, conhecer tudo que eu conheço e viver a vida que eu vivi. Que vergonha. Mas eu não conseguia. Impossibilidade total e completa. Eu desisti de mim. E eu cheguei quase a desistir de crescer espiritualmente também. Eu não consigo. Quer saber como é que tudo mudou? Quer saber tudo? Amanhã. Você vai ter que ter. Não tem jeito. E eu vou dizer para você como é que eu emagreci. Quer a receita? Vou dizer. Quer um remédio? Vou te falar qual foi o remédio. Nesse sentido, eu sou médico. Vou prescrever para você o remédio. E você vai comprar esse remédio. Você vai ver. Só não vai ser na farmácia. Mas você vai comprar. Deus tem um convite para você. O convite de Deus é o seguinte: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e não mais ele fala. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Eu tenho que ler o último verso de Ageu. Olha o que diz aqui. Presta atenção se isso aqui está falando de chuva serôdia ou não. E eu vou terminar dizendo assim: o auge do reino de Israel foi o templo de Salomão. A palavra de Deus diz que Davi juntou tanto ouro, tanta prata, tanta coisa maravilhosa, que Salomão teve que construir uma sala para guardar toda a riqueza que sobrou. A palavra de Deus diz que quando Salomão foi inaugurar o templo, ele orou a Deus, o grande Salomão, o rei Salomão, diante de Deus, dizendo: Senhor, tu que és tão grande, que não cabes nem em todo o universo, aceita morar nesse templo que eu construí para ser a tua habitação. E Crônicas descreve o Senhor Deus de lá do céu dizendo: Salomão, eu que sou tão grande, que não caibo nem em todo o universo, aceito e escolho morar no templo que você fez para ser a minha habitação. Mas hoje o templo do Espírito Santo somos você e eu. Por isso você e eu temos que olhar para o céu e clamar dizendo: Senhor, tu que és tão grande,
que não cabes nem no universo, mas que aceitasse morar no templo de Salomão, aceita morar no templo do meu corpo, e você vai ouvir a voz de Deus nessa madrugada dizendo: filho, filha, eu que sou tão grande, que não caibo nem no universo, mas que aceitei morar no templo que Salomão fez para mim, eu te prometo, eu vou habitar no templo do teu coração. E olha o que diz aqui, capítulo 2, verso 5: segundo a palavra da aliança que fiz convosco quando saístes do Egito, o meu Espírito habita no meio de vós, não temais. Porque assim diz o Senhor dos Exércitos: ainda uma vez, dentro em pouco, farei abalar o céu, a terra, o mar e a terra seca. Farei abalar todas as nações, e as coisas preciosas de todas as nações virão, e encherei de glória esta casa, diz o Senhor dos Exércitos. Qual é esta casa? Eu, o meu corpo, farei encher de glória esta casa, o teu corpo, habitação do Espírito Santo. Verso 9: a glória desta última casa será maior do que a da primeira, diz o Senhor dos Exércitos, e nesse lugar darei paz, diz o Senhor dos Exércitos. Deus está dizendo, prometendo que a glória do templo do seu corpo vai ser maior do que a glória do templo de Salomão. Ele está dizendo que a glória da chuva serôdia vai ser ainda maior do que a glória da chuva temporã. Mas Ele está precisando que você faça uma entrega total e irrestrita de tudo que você é para o Senhor. E Ele vai chamar você. E eu quero chamar as últimas pessoas que ainda estão faltando se entregar hoje. Você que ainda não entregou, não se colocou nas mãos de Deus. A música vai tocar, o Espírito de Deus vai tocar o seu coração. Eu espero você aqui para orar com você. As últimas pessoas que ainda está faltando fazer essa entrega total, dizer: Deus, eu vou te buscar nessa madrugada. Deus, eu estou fazendo esse jejum, eu vou continuar o jejum. Deus, eu quero a habitação do Senhor, abre a minha mente, porque eu quero receber. Você tem que estar disponível para Deus. Disponível. Como é que você está? Está se sentindo desfalecido? Pede para Deus, pede um perdão para Deus, reconcilia. Deus vai tocar no seu coração. Vem aqui, por favor. Os meus dias desvanecem como a sombra que declina e diz: se vão. Já não ouço a tua voz, já não lembro de comer meu próprio pão. Cadê você? E eu que almejo ver a tua face, quando fui exposto à glória que irradias, fui secando como a relva que se expõe à luz do sol do meio-dia. Estende a tua mão e perdoa quantas vezes eu pequei. Vem e faz o impossível, vem revive o que está morto, eu viverei. Ai, pra onde fugirei, se só tu podes me dar a salvação? Nada tenho para te dar, e o que tenho eu te dou. Meu coração,
Ó Senhor, eu entrego o meu coração, Senhor. Sou falho, pecador, Senhor. Sou nada, um pó. Mas, Senhor, o Senhor Jesus Cristo veio dar o sangue dele por minha causa, para salvar a minha alma, para que o inimigo não tenha poder sobre mim, para que ele não venha com as suas armadilhas, os seus vícios, para que ele não venha com a falta de controle, falta de domínio próprio para me aprisionar. Obrigado, Senhor, pelo sacrifício todo poderoso do Senhor Jesus Cristo. Agora, como um ser humano pecador, caído na escravidão do pecado, livre pelo sangue de Jesus, aceitando a graça do Senhor, eu venho interceder por toda essa igreja, pessoas como eu, Senhor. Aqui estão os seus filhos, Senhor, abrindo o coração e dizendo: Senhor, atua na minha vida, por misericórdia, fala comigo. Ó Senhor, me liberta de mim mesmo. Toma nas tuas mãos, Senhor, para que amanhã todos nós possamos ver a sua glória. Amém. Dirige a nossa vida, Senhor. Liberta-nos do pecado. Coloca novos gostos na nossa vida. Queremos ser novas criaturas. Em nome de Jesus. Amanhã eu tenho um compromisso com você de terminar às 9 horas. 9 horas em ponto eu vou terminar. Tá bom? Deus abençoe.